Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aliás, boa noite, né? Pessoal, muita chuva aqui em Ribeirão Preto, muita chuva, não estava conseguindo conectar aqui a internet, então acabou demorando aqui um pouco a conexão, não estava conseguindo conectar aqui, pessoal. Aí agora deu certo, tá? Pessoal, vamos lá, nós vamos começar com esse projeto aí, né, da VIP, onde o VIPcast nosso, onde nós vamos estar sempre falando alguns assuntos relacionados à estética automotiva e onde esses assuntos aí são relacionados à empresa, onde a intenção é levar você, mesmo que seja do zero, mesmo que você esteja começando no seu negócio, mesmo que você esteja entrando agora no ramo da estética automotiva, é transformar você o que? Num especialista em estética automotiva, tá? Então, para quem estiver entrando de repente aí que não me conhece, eu sou o Matheus do estúdio VIP Car Detail. Estamos na área de estética automotiva aí há 16 anos, quase, tá? Então vamos começar esse trabalho aí, vamos começar a fazer esse trabalho junto com os senhores aí, onde a intenção é levar conhecimento para os senhores, tá? Levar informação para os senhores relacionada à estética automotiva, fazendo vocês, mesmo que chegue do zero, mesmo que você esteja começando do zero, até um especialista em estética automotiva, tá? E hoje nós vamos falar alguns assuntos aí, algumas coisas que pode fazer uma diferença muito grande na sua empresa, algumas coisas que vai fazer com que você tenha ganhos maiores, onde você pode chegar a realizar os seus sonhos, a sustentar sua família, com muita qualidade, está dentro da estética automotiva. Beleza, pessoal? Então vamos começar, nós vamos falar algumas coisas que algumas perguntas que nós recebemos das pessoas, né, algumas dificuldades, algumas coisas, e nós vamos estar passando aí para vocês. Beleza? Tá. Uma coisa que a gente recebe muito aqui, qual que é a diferença entre ter uma estética automotiva convencional e uma estética lucrativa? Tá? Pessoal, o que as pessoas geralmente elas acabam tendo muita dificuldade geralmente vamos falar assim, lava rápido, oferecer, ter um leque de serviço muito pequeno, ou seja, o pessoal eles fazem só o que? Lavagem simples e lavagem com cera, lavagem simples e lavagem com cera. E às vezes eles acabam oferecendo até uma higienização de interior, alguma coisa. Então, pessoal, o que vai diferenciar aí muito você de uma estética lucrativa, digamos assim, é o conhecimento. Ou seja, é você buscar informações, tá? É você buscar conhecimento relacionado aos serviços de estética automotiva que você pode oferecer. O que vai diferenciar você, por exemplo, vamos falar assim do Lava Rápido hoje como estética automotiva, é o mix de trabalho, a quantidade de serviço que você pode oferecer para o seu cliente. Se você ficar só com lavagem rotativa essa lavagem rotativa, lavagem simples, lavagem com cera, pessoal, o lucro dela real é muito pouco. Sem contar o seguinte, você não consegue ter uma quantidade de serviços diferentes, coisas diferentes que você pode satisfazer, que você pode resolver as dores dos seus clientes, tá bom? Então essa que é a maior diferença nisso aí, pessoal, é o conhecimento. Quanto maior for o seu conhecimento relacionado em trabalhos de estética automotiva, a gente costuma brincar, quanto maior for o seu conhecimento, mais armas você tem, beleza? Aí as pessoas oferecer sempre o mesmo serviço ou oferecer serviços variados. Pessoal, quanto mais serviço você oferecer para o seu cliente, como eu falei anteriormente, tá? Mais dores você vai resolver dos seus clientes, tá? Mais pessoas vão estar te procurando. Por quê? Eles sabem que ali eles vão encontrar a solução para os problemas dele, tá? Ou seja, para os problemas que eles têm nos carros deles, entendeu, pessoal? Aí uma outra pergunta, quais os tipos de serviço que podem ser oferecidos para ter uma estética lucrativa? Pessoal, acabando essa live aqui, ou até mesmo aqui durante a live, o que vocês podem fazer? Vocês podem me chamar no direct, manda uma mensagem para mim no direct, que eu tenho uma relação com 22 serviços relacionados à estética automotiva que você pode oferecer para os seus clientes, tá? Dentre esses serviços, pessoal, nós falamos lá de tipos de lavagens diferentes, tipos de cuidados que você pode ter no interior do carro, tecido, couro, coisa assim, tratamento farol, tratamento plástico, várias coisas. Então,
é um leque de serviço muito grande, são várias opções que você pode estar oferecendo para o seu cliente. Agora o que você tem que entender é o seguinte, se você quer ter uma estética automotiva que ela seja lucrativa, você tem que oferecer os seus serviços para os seus clientes. Então tá, digamos que as 11 pessoas no momento que aqui se encontram, digamos que elas passam uma mensagem para mim para eu enviar essa relação para vocês aí. Se vocês não oferecerem serviço para os seus clientes, não adianta você ter conhecimento. Porque todo conhecimento precisa de uma ação. Então o que acontece? Pô, eu sei vários serviços, mas você tem que oferecer para os seus clientes. Você tem que mostrar para eles que você tem esse conhecimento, que você pode resolver o serviço que eles têm no carro dele, entendeu? Então não adianta você simplesmente ter os serviços anotados ali, você ter a relação de serviço e você não oferecer para os seus clientes. Não vai adiantar absolutamente nada, tá? Então quanto mais você oferecer para os seus clientes, volto a dizer, quanto mais conhecimento você tiver, tenha certeza de uma coisa, maior vai ser a lucratividade da sua empresa, tá? Quanto mais conhecimento você tiver, você vai sair do zero a chegar a ser um especialista em estética automotiva, beleza? Ah, essa aqui é legal. Uma outra pergunta que a gente recebe muito aqui, né? Uma outra pergunta sempre as pessoas estão mandando pra gente. Qual o maior benefício para o seu cliente? Você ter uma lista de serviço diversificada. Pessoal, o que acontece é o seguinte. Quando você tem uma estética automotiva, a gente tem que entender que nós somos solucionadores de dores. Ou seja, nós estamos para resolver as dores dos nossos clientes. Nós estamos para fazer os serviços que os nossos clientes, que eles não têm tempo, que eles não têm condições de fazer na casa dele, às vezes por morar em prédio, tá? Que eles não sabem, por várias razões, essas pessoas elas vão te procurar para você resolver os problemas deles, tá? Então é o seguinte, quanto mais conhecimento for seu, quanto mais você tiver um conhecimento em vários serviços de estética automotiva, quanto mais você buscar informações, mais você vai fazer o quê? Você vai resolver as dores dos seus clientes, tá? Ou seja, o cliente ele vai ficar satisfeito com você. O cliente satisfeito, pode ter certeza que ele vai retornar até você. Porque se você fizer só lavagem, se você fizer só serviço simples na estética automotiva, pessoal, primeiro que você está no comum, o que todo mundo faz, então você tem que ser diferente. O cliente ele vai buscar o diferente, ele vai buscar soluções para os problemas dele, tá? Então você vai beneficiar muito ele. Pessoal, às vezes você pega um cliente que ele está com... Às vezes os clientes eles chegam até a gente aqui com um probleminha simples, com uma mancha no vidro, com uma mancha no banco, com uma mancha sei lá, numa superfície de pintura, num plástico, alguma coisa. Pra gente isso aqui pode ser extremamente simples, pode ser um negócio simples que você vai resolver de uma forma muito simples, mas para o seu cliente não, tá? Então você ter um leque de serviços, você ter várias opções, você pode ter certeza que o seu cliente ele vai ficar extremamente feliz em resolver o problema do carro dele. Porque às vezes o cliente está olhando aquilo ali todo santo dia, aquilo ali está incomodando ele. Ele olha aquilo de manhã, ele olha aquilo à tarde, ele olha aquilo depois do almoço, antes do almoço, toda hora. Aquilo lá vai incomodando ele. Quando eu aprendi isso aí, quando eu fazia martelinho de ouro, então o que acontecia? As pessoas às vezes elas tinham um amassadinho muito simples, só que o cara estava olhando aquilo ali toda hora. E isso incomodava muito ele. Então, o maior benefício que você pode oferecer para o seu cliente, cara, é tranquilidade, pode ter certeza disso aí. É o prazer dele estar dirigindo o carro dele sem nenhum problema que esteja incomodando ele, tá? O benefício que você pode oferecer para o seu cliente, por exemplo, você fazer uma higienização no interior de carro, tirar contaminantes que existem no interior de carro dele. Por quê, pessoal? O interior de carro não é só a questão de estética. Interior de carro, pessoal, é uma questão de saúde também, tá? Então, quando você sabe resolver os problemas que o cliente ele chega até você, tá? Pode ter certeza que ele vai ficar muito feliz. Então, às vezes nós falamos assim, porra, eu vendo produto X, eu vendo Y, eu vendo não sei o que. Não, na estética automotiva não é só isso que você vende. Você vende o prazer do cliente dirigir o carro dele com qualidade, tá? O carro limpo, o carro com brilho, entendeu? Então a questão não é só resolver o problema. São outras coisas que você vai gerar para o seu cliente, beleza, pessoal? Então quanto maior for o seu leque de serviço,
Quanto maior for o seu leque de serviço, mais satisfeito o seu cliente vai ficar. Quanto mais satisfeito o cliente ficar, mais pessoas ele vai indicar para você. Beleza? Uma outra pergunta que a gente sempre responde aqui e se eu não diversificar, o que acontece? Pessoal, se você não diversificar o seu trabalho, você vai ficar para trás. Se você não começar a ter outro serviço, você vai ficar para trás. Então, às vezes as pessoas, quando você vai sempre que as pessoas falam de empresa, uma pergunta que as pessoas sempre fazem é o seguinte: qual que é o diferencial da sua empresa? Qual que é o diferencial da sua empresa? A sua empresa oferece o que de diferente para as pessoas? Então, se da sua empresa você é o tipo de cara que você faz o quê? Você lavagem simples e lavagem com cera, meu amigo. Isso aí todo mundo faz. Ah, leve e traz, todo mundo faz. Tá? Nós estamos em 2020, tem gente ainda que não faz uma vitrificação. Tá? Nós estamos em 2021, né, indo para 2022, tem gente que ainda não sabe fazer uma higienização no interior de carro. Nós estamos em 2022, tem gente que não sabe fazer uma restauração do plástico. Nós estamos chegando em 2022, tem gente que não sabe fazer uma remoção de chuva ácida do vidro. Entendeu? O que quer dizer isso aí? Você está deixando dinheiro na mesa. O que é você deixar dinheiro na mesa, pessoal? Você deixar dinheiro na mesa é o seguinte: vou levar bem para a estética. Você abriu uma empresa de estética automotiva, onde que a intenção é você fazer serviços de estética, você resolver as dores do seu cliente, e você não faz. Você tem um mix de serviço muito reduzido. Então o que acontece? Você poderia estar oferecendo outros trabalhos para os seus clientes e você não faz. Isso aí tem um ditado que chama deixar o dinheiro na mesa. É você poder fazer o serviço, você poder oferecer soluções para os seus clientes e você não fazer. Então, se você não diversificar, então se você não ter um diferencial na sua empresa, então se você não tiver um mix de trabalho, se você não resolver as dores dos seus clientes, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Porque o que a gente tem que entender na nossa estética automotiva? As pessoas, elas levam o carro para você porque é o que tem ou porque o seu serviço é bom? Então a gente tem que sempre se perguntar isso aí. Pô, eu estou numa área comercial, então fica muito fácil as pessoas trazerem o carro para mim. Mas às vezes o meu serviço não é bom. Mas os caras, como é muito fácil, os clientes eles levam o carro até você por quê? Porque é o que tem. Mas não, os clientes eles têm que levar o carro até você por quê? Pela qualidade do seu trabalho. Então a pergunta que você tem que sempre se fazer é o seguinte: o cliente ele traz o carro para mim porque é o que tem ou pela qualidade do meu trabalho? O cliente ele traz o carro para mim pelo meu preço ou pela qualidade do meu trabalho? O cliente ele traz o carro para mim pela minha diversidade, pela quantidade de serviços que eu ofereço, ou porque é o que tem? Ou porque é o que está mais próximo? Entendeu? Então, enquanto você estiver acomodado, oferecendo um mix de serviço muito pequeno, pode ter certeza que você pode ser que é o cara que é o que tem, ou pelo preço, entendeu? E a gente tem que sempre ter clientes nos procurando o quê? Pela qualidade de serviço, tá? Pelo conhecimento que nós temos. Então você tem que buscar conhecimento todo dia. Se você não tiver um mix de trabalho, se você não tiver um mix de opções, se você não tiver uma quantidade de serviços diferentes que você faz para o seu cliente, meu amigo, a sua empresa não vai ter lucro, a sua empresa não vai lucrar, entendeu? Exatamente, se for para você ser igual aos outros, não vale a pena, tá? Não vale a pena, você vai oferecer, você vai ficar sempre naquela ali. Pessoal, o que vocês têm que entender, quando você tem um lava rápido, que você faz lavagem simples, lavagem com cera, a partir do momento que você começar a fazer contas disso aí, você vai entender, você vai perceber o quê? Que o que menos dá dinheiro em uma estética automotiva, o que menos dá dinheiro num lava rápido, é exatamente lavar carro. Por quê? Você usa uma quantidade de produto, se você for lavar 10 carros no dia, por exemplo, quantos clientes, quantos funcionários você tem que ter, entendeu? Então, lavar carro hoje em estética automotiva, pessoal, muitas vezes é o que menos dá dinheiro. Pá, mas eu ganho na rotatividade, tá? Mas quantos funcionários você tem que ter? Quantos produtos você tem que usar? Tá? E sem contar que é o seguinte, a quantidade de soluções que você oferece para o seu cliente é muito pouca, entendeu? Você oferece uma quantidade aí de soluções para o seu cliente, cara, mas muito pouco, entendeu? Então você tem que começar a pensar isso aí, beleza?
Por onde começar a diversificar seu serviço para ter uma estética lucrativa? Primeira coisa, pessoal, buscar conhecimento todo dia. Você vai buscar conhecimento através de curso, através das nossas lives, tá? Ouvindo os seus clientes. Uma coisa que eu vou falar para vocês, quando o seu cliente ele chegar para você e reclamar de alguma coisa na sua empresa, quando o seu cliente ele chegar para você e reclamar de algum serviço mal feito, de um atendimento ruim, qualquer coisa que tenha na sua empresa que não tenha agradado o cliente, você tem que entender o seguinte, isso é uma consultoria grátis, tá? Então, se o cliente chegar para você e reclamar de alguma coisa que aconteceu dentro da sua empresa, isso é uma consultoria grátis. Então, uma outra forma de você começar a diversificar os seus trabalhos é ouvindo os seus clientes. Deixa eu contar uma história para vocês muito rápida. Quando eu comecei a Vipicar, pessoal, eu só fazia lavagem de carro. Aí os clientes eles perguntavam para mim se eu fazia polimento, eu não sabia fazer, eu fui aprender a fazer polimento. Depois os clientes perguntavam para mim se eu fazia higienização de carro, eu não sabia fazer higienização, eu fui aprender. Depois os clientes perguntavam para mim se eu fazia martelinho de ouro, eu não sabia, eu fui aprender. Quando chegou a vitrificação, os clientes começaram a perguntar se eu aplicava glass coat na superfície de pintura, eu não sabia, eu fui aprender. Então, o que me levou a fazer vários serviços de estética automotiva? Ouvindo os meus clientes, ouvindo as dicas que os clientes passavam para mim. Então o cliente ele passava uma dica de um serviço que ele queria que fizesse no carro dele. Como eu não fazia, o que acontecia? O cliente ele ia buscar isso em outro lugar. Isso fez com que eu saísse de um profissional, ou seja, de um lava rápido, para montar o quê? Um estúdio de detalhamento automotivo. Então, ou seja, a minha empresa ela saiu do zero para ser uma empresa que me dá lucro. Entendeu? Mas como que foi isso aqui, pessoal? Buscando conhecimento e ouvindo os meus clientes. Então, ouça os seus clientes. Se o seu cliente começar a pedir para você serviço X, serviço Y, vá aprender. Até porque você tem que entender o seguinte, se você abrir uma empresa de estética automotiva e essa empresa, toda a empresa, aliás, é para dar lucro, então vamos fazer essa empresa dar lucro. Essa é uma das intenções das nossas lives, é fazer o quê? Com que a sua empresa tenha lucro. Mas para a sua empresa ter lucro, a primeira coisa que você precisa pensar é você precisa começar a mudar a sua forma de pensar. Tá? Então, o que você sabe? Beleza, eu já sei isso aqui, mas o que eu não sei? Para que a minha empresa seja uma empresa lucrativa, o que eu não sei? Eu preciso aprender o que eu não sei. Tá? Para eu sair do zero como uma pessoa que quer trabalhar com estética automotiva e ser um profissional, ser uma pessoa especializada em estética automotiva, você tem que começar a entender o quê? O que você não sabe. Tá? Então, de repente, você sabe fazer polimento, beleza. Para que você vai fazer, às vezes, 10 cursos de polimento se você já sabe? Procure um curso de gestão. Pô, eu sou muito ruim em vendas. Procure um curso de vendas. Pô, eu sou muito ruim em negociação. Procure aprender negociação. Então, se você quer ter uma empresa lucrativa, se você quer sair do zero para ser um especialista em estética automotiva, você tem que buscar conhecimento todo dia, tá? Não adianta você ficar parado, não adianta você ficar esperando as coisas caírem no seu colo, que isso não vai acontecer, beleza? Então, o que vai fazer a sua empresa sair do zero para uma empresa lucrativa é você buscar conhecimento. O que vai fazer você vender mais serviço é você oferecer os seus serviços para os seus clientes. O que vai fazer você ser um especialista é você fazer curso, ver as lives, buscar informações de livros, coisas assim. O que você não pode é ficar parado. Então, uma das intenções, a intenção que nós temos em fazer essas lives aqui é fazer o quê? Levar informações para você todos os dias. Nós vamos estar fazendo essas lives às terças e às quinta-feiras. Essa semana que nós vamos fazer na sexta-feira, mas nós vamos estar fazendo geralmente na terça e na quinta. Na terça e na quinta às 18 horas. Essa é só a nossa primeira live que nós estamos levando aqui assunto para os senhores relacionados à estética automotiva, tá? Então, pessoal, inclusive, se os senhores tiverem alguma dúvida, está tendo alguma dificuldade na empresa dos senhores para chegar, para alcançar o próximo nível, para fazer com que você seja um especialista, para fazer com que você seja tenha uma empresa lucrativa, se quiser pode mandar pergunta, vai enviando pergunta para mim, que essa é só a primeira, nós vamos estar fazendo live com vocês sempre, entendeu? Mas quanto mais serviço vocês tiverem para oferecer para os seus clientes, mais pessoas você vai ter na sua empresa, porque você vai estar satisfazendo as dores dos seus clientes.
Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil será para sua empresa ter lucro, tá? Então, e quanto maior for o mix de trabalho que você tem para oferecer, pessoal, mais fácil vai ser para sua empresa crescer. O que você não pode é ficar parado, entendeu? O que você não pode é ficar parado esperando as coisas caírem do céu, tá? Então, pô, tem alguém aqui que tá com alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta pra gente? Manda pergunta, nós vamos trocando ideia, que a intenção é fazer você ser um especialista em estética automotiva, beleza? Ô, meu amigo Alex, beleza, meu irmão? Tranquilo? Tudo bem? Como é que você tá? E aí, Alexandre, beleza, meu irmão? Tranquilo, cara? Tudo beleza? Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser questionar, tá com alguma dificuldade, se alguém quiser entrar online com a gente aqui, vai mandando a pergunta que a gente vai desenrolando, nós vamos trocando ideia, nós vamos falando com vocês aqui, tá? Hoje, pessoal, o que acontece? Hoje a gente, a grande maioria das empresas de estética automotiva, elas fazem muito o mais do mesmo, tá? Hoje a grande maioria das empresas de estética automotiva, quando você roda, quando você olha, pessoal, é sempre o pessoal oferecendo serviço de lavagem simples, não se especializa em vendas, não se especializa em negociação, não se especializa em todas as áreas de estética automotiva, digamos assim. Por quê, pessoal? Você é uma empresa de estética automotiva. Cara, você precisa aprender tudo dentro da sua empresa. Você precisa aprender sobre gestão, você precisa aprender sobre negociação, vendas, técnicas de estética automotiva, entendeu? Você precisa correr atrás de todas essas coisas, entendeu? Então, se você ficar parado, se você achar que você não precisa aprender mais nada, que você não tem mais nada para aprender, amigo, é muito complicado, é muito difícil isso, entendeu? Então tem que correr atrás todos os dias, tem que se informar, tem que se especializar, tem que aprender serviços novos, tem que acompanhar o que está vindo de novo no mercado, tá? Tem que acompanhar todas essas coisas, não pode ficar parado. Vou ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém mandou alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui bem... Meu amigo, politriz para você fazer polimento em inox é a politriz que você tem. Só vai mudar os compostos e pode ser que as boinas, entendeu? Mas é a politriz que você tem, você já vai resolver o problema, entendeu? Com vidros, precisa aprender a lidar com vidros. Faz esse curso, tenho medo de manchar. Amigo, qual que é o tipo de problema que você está tendo no vidro? É chuva ácida? Se for chuva ácida, você pode usar um removedor de chuva ácida. O que você tem que tomar cuidado com removedores de chuva ácida é o seguinte: você tem que tomar cuidado com vidros paralelos e vidros de carro antigo, tá? Porque pode ser que o removedor de chuva ácida ele cause algumas manchas. E você também não pode passar removedor de chuva ácida, pessoal, em retrovisores, tá? Retrovisores você pode usar, no caso aí, um polidor de metal que vai resolver muito fácil. Agora, se você quiser realmente fazer polimento para remover risco em vidro, aí eu aconselho você a fazer um curso, beleza? Mas para remoção de chuva ácida, aí você pode usar os removedores de chuva ácida que encontra no mercado, cara, não tem segredo. Só faça um testezinho antes, faz um teste. Se não manchou, se não causou nenhuma mancha, alguma coisa assim, aí é tranquilo, tá? Então, alguém tem mais alguma pergunta, quer questionar alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre a área de estética automotiva? Quero aprender, eu também quero aprender contigo, meu irmão, beleza? Entendeu, pessoal? Então, quando nós falamos de gestão de estética automotiva, quando nós falamos de ter uma empresa lucrativa, vocês precisam sair da onde vocês estão, vocês precisam sair da zona de conforto, tá? Vocês precisam mudar a cabeça, vocês precisam ter pensamentos diferentes, pensar como empresa. Só uma coisa que acontece é o seguinte: você ter pensamento para não fracassar é uma coisa. Você levantar pela manhã da sua cama e você sair para trabalhar e pensando assim: pô, será que hoje eu vou conseguir pagar minha conta? Hoje eu vou conseguir fazer isso? Hoje eu consigo... Isso é um pensamento para você não fracassar. Você só conseguir, por exemplo, pagar as contas que você tem.
você conseguir, você pensar que vai, pô, hoje tem que entrar um carro, dois carros, isso aí você está pensando que em não fracassar. Agora, a partir do momento que você começa a ter objetivos, que você começa a pôr metas na sua empresa, aí você está começando a ter um pensamento de sucesso, tá? Então, enquanto você continuar pensando que não vai dar certo, que, pô, eu vou pagar conta hoje, eu consigo pagar uma conta hoje, que a minha... Então, pessoal, tem muita gente que tem pensamento só para não fracassar. O cara ele só pensa em não fracassar. Eu vou para o cliente, meu, você fala para o dono de estética automotiva, qual que é a sua meta? Qual meta que você tem? Ele não sabe qual meta que ele tem. Quais são os seus objetivos? Ah, não sei, não tenho objetivo. Qual que é a sua meta? Ele não sabe a diferença de meta e de objetivo, ele não sabe, entendeu? Então esse cara tem pensamento que para não fracassar, ele não tem um pensamento de sucesso. Ele não tem um pensamento que ele vai alcançar as coisas na casa, na empresa dele. Então você precisa começar o quê? A mudar a sua forma de pensar. Qual que é a sua meta para daqui a tanto tempo na sua empresa? A sua empresa, qual que é a sua meta? Tá? Onde você quer chegar daqui a um tempo? Tá? Quais são os seus objetivos? Então se você não tem, você tem um pensamento que você está pensando simplesmente em não fracassar. Agora, a partir do momento que você começar a ter metas e objetivos, aí você começa a ter pensamento de sucesso. Aproveitando o assunto de chuva ácida, já peguei 2 carros que estavam com chuva ácida bem forte e o removedor não retirou. Nesse caso, só fazendo polimento mesmo. Pessoal, se você souber trabalhar com óxido de sério e com cuidado, em casos extremos eu removo assim. Eu pego o óxido de sério, eu pego uma boina para vidro, tá? E ela vai remover muito fácil. Mas você tem que tomar cuidado para não aquecer muito, você tem que tomar cuidado para, às vezes, ficar muito tempo no lugar e dar grau no vidro, tá? Eu já peguei alguns casos aí que eu tive que fazer um polimento sim, tá bom? Mas aí eu indicaria, pessoal, você ter uma orientação, você buscar uma orientação em como que você vai resolver o problema, porque eu já vi pessoas que trincou o vidro, já vi pessoas que fez o polimento, ficou muito tempo em um lugar, ele acabou dando um grau no vidro. Então, quando nós falamos exatamente em polimento em vidro, tá? Em polimento em vidro, pessoal, aí eu acho interessante você buscar uma informação aí, você buscar um curso, alguma coisa de especialização, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, alguém quer falar mais alguma coisa, entendeu, pessoal? Então, eu vou voltar. Ô, Ricardo, beleza, meu amigo? Como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Qual seria uma média de valor para trabalhar hoje na estética automotiva? Pessoal, ó, o negócio é o seguinte, o que você tem que entender? A média de valor, o que você vai cobrar, ou seja, digamos, a média da sua hora trabalhada, isso aí vai depender de cada empresa, porque você tem que pegar os custos e as despesas da sua empresa, tá? Aí daí você vai começar a ter números. Pessoal, isso é uma boa pergunta, porque hoje todo mundo fala em precificação. Só que é o seguinte, para você começar a ter ideia do que você precisa ganhar da sua hora trabalhada, a primeira coisa que você precisa ter são os números da sua empresa. Então você precisa começar a fazer o quê? Anotar tudo o que entra e o que sai da sua empresa. Tudo. A partir do momento que você começa a ter esses números, pessoal, você vai ter que começar a trabalhar com eles. O que é trabalhar com eles? Um exemplo, por dia você vai ter um número para pagar. R$200, R$300, R$400, R$500, que seja. Você tem um valor para pagar, tá? Digamos que você tenha, vou para simplificar, digamos que você tenha R$80 que pagar todo dia. A sua hora trabalhada, no caso, isso aí que eu estou falando de uma forma muito simples. A sua hora trabalhada vai ser R$10. Digamos que você trabalha 8 horas, sua hora trabalhada vai ser R$10. Então, por ser todo dia, não tem jeito. Você tem que fazer pelo menos R$80 de serviço. Pessoal, isso aqui eu estou falando de uma forma muito simplificada, muito básica. Então o que você tem que entender? Comece a ter os números, comece a anotar tudo. A partir do momento que você começou a anotar tudo na sua empresa, você tem que trabalhar com esses números. Vou dar um exemplo para vocês. O que é trabalhar com os números? Tá? Digamos que no mês você fez 10 lavagens. Não, 10 não, muito pouco. Digamos que no mês você tenha feito 50 lavagens. Tá? Aqui também é um número pouco, só para a gente ter uma base. Digamos que você fez 50 lavagens, tá, de carro no mês. Aí você fez um detalhamento e um detalhamento completo e 3 polimentos. Cara,
Lavagem é um negócio que ela te dá muito pouco, o lucro de uma lavagem é muito baixa. Quando nós falamos em polimento, quando nós falamos em detalhamento, o lucro já é um pouco maior, já é bem maior. Então, se você quer que a sua empresa comece a ser um pouco mais lucrativa, que a sua empresa saia do zero e comece a ser lucrativa, você tem que trabalhar com os números, que é isso que eu estou falando. Aí o que você vai fazer? Pô, eu tenho que aumentar a quantidade de polimento no mês. Eu tenho que aumentar a quantidade de lavagens, de detalhamento que eu faço no mês. Eu tenho que aumentar a quantidade de higienização que eu faço no mês. Isso aí é você começar a trabalhar com número. Um outro exemplo de você trabalhar com número. Digamos que você tenha, por exemplo, na sua empresa, 2 vendedores. Tá? Imagina que você tem 2 vendedores na sua empresa. Aí chegou no final do mês, vamos pegar um exemplo semelhante com essa questão de lavagens. Aí você chegou no final do mês, um vendedor ele colocou, vamos dar um exemplo, 100 carros dentro da sua estética automotiva. Só que desses 100 carros que ele colocou dentro da sua estética automotiva, 80 foi lavagens. Aí os outros 20 aí, vamos falar, diz que ele colocou um pouco de polimento, detalhamento, coisa assim. Só que aí o outro, ele colocou dentro da sua empresa, vamos colocar em números, ele colocou 70 carros. Só que dos 70 carros que ele colocou, 65 foi detalhamento completo, digamos assim. Esse cara, ele colocou 65 carros na sua empresa, ou seja, ele colocou 35 a menos que o outro, só que o ticket médio dele foi muito mais alto. Com certeza esse cara aqui, ele gerou muito mais lucro da sua empresa do que o cara que colocou 100 carros. Então a gente tem que trabalhar com os números. Quer ver uma outra coisa que é trabalhar com os números? Pessoal, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, ó, eu estou usando 2 frascos de shampoo. Beleza? 2 frascos de shampoo. Qual que é a diluição do shampoo? Pô, 1 para 400. Se eu estou usando 2 frascos de shampoo, digamos, de 1 litro, pô, são 800 litros de shampoo no mês. Será que a minha empresa gasta tudo isso aqui mesmo ou a diluição está errada? Então isso aí, pessoal, você aprender a trabalhar com os números. Por quê? Não adianta você simplesmente anotar o negócio, não adianta eu chego para você e falo, quantas lavagens você fez no mês? Eu fiz 20. Quantos polimentos você fez no mês? Eu fiz 30. Quantos detalhamentos você fez no mês? Eu fiz 40. Aí eu falo para você, tá, em cima disso aí, o que você vai trabalhar? Se você tem esses números. Pô, a minha quantidade de lavagem está muito. Só que a sua quantidade de lavagem está muito, se você lavar muito carro, você gasta mais produto, você tem que ter uma equipe maior e o lucro é menor. Então o que você vai pensar? Pô, eu tenho que eu tenho que diminuir a minha quantidade de lavagens, porque aí eu começo a aumentar a minha quantidade de quê? De polimento, higienização, detalhamento, outros serviços que são mais lucrativos na minha empresa de estética automotiva. Beleza? Então isso é você trabalhar com os números. Outra coisa que é um exemplo de como você vai trabalhar com os números, pessoal. Vou dar um exemplo. Digamos que você lave 10 carros todos os dias. E desses 10 carros que você lava todos os dias, quanto que você consegue aumentar o ticket médio por cliente? Vou falar isso aqui, por exemplo. Não, cara, você tem que saber tudo, Ricardo. O certo seria saber o custo de cada carro ou moto. A partir do momento que você começou a anotar tudo, a partir do momento que você anotou tudo, lavei um carro, lavei uma moto, fiz um polimento, uma moto, você vai começar a ter, inclusive, o quê? Pô, chega um dia você fala assim, eu fiz 10 polimentos, eu fiz um polimento, só número, eu lavei 10 motos no dia. Se eu lavei 10 motos no dia, é só você dividir. 10 dividido por 8, você vai saber quantas horas você demorou na moto. Aí como você vai ter os números da sua empresa, você vai começar a ter uma média que você gastou. Então, só que você precisa começar a ter o quê? A disciplina de anotar tudo. Então, quanto mais você anotar tudo que entra e sai na sua empresa, mais números você vai ter para trabalhar. Que aí você vai conseguir entender quanto você está gastando de produto. Se você lavou 10 motos no dia, você vai saber quantas horas você trabalhou em cada moto. Entendeu? Aí você começa a ter média, você começa a ter número de tudo. Mas a primeira coisa que precisa ter é a disciplina de você anotar as coisas. Se você não anotar, você não vai saber isso nunca. Então, pessoal, algumas coisas que você tem que ter. Primeira coisa, anotar tudo o que entra e sai dentro da sua empresa. Você precisa anotar tudo. Anote tudo, tudo, tudo. Baseado nos números que você tem, você começa a trabalhar. Porque tem muita gente também que ele faz o que na estética automotiva? Ele anota tudo,
Tem cara que é um gênio, anota tudo, 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 tudo. Só que você começa a perguntar para ele o que... Você começa a perguntar sobre os números da empresa dele, ele não sabe responder por quê? Porque ele não olhou. Então tem gente que vem fazer curso comigo aqui, aí o cara ele anota tudo. Boa noite Milena, tudo bem? Então o cara ele anota tudo. Pô, anotei X, tá. Aí eu falo para ele, então tá, no mês, quantas lavagens você faz no mês em média? Ah, eu não sei. Quantos frascos de shampoo você usa no mês? Ah, eu não sei. Mas você não anotou? Anotei. Ou seja, ele anota, mas ele não olha. Então não adianta nada você anotar e você não olhar. Não, ou seja, não adianta nada você anotar e você não trabalhar com os números. Se você não trabalhar com os números, pessoal, não adianta nada. É a mesma coisa que você não anotar. Entendam isso. É a mesma coisa que você não anotar. Verdade. Só anotar não vai nos ajudar. É preciso saber analisar e tomar decisões. Exatamente. Vou voltar no exemplo que eu citei. Se você tem uma empresa de estética automotiva, na sua empresa entrou 100 carros lá, só que desses 100 carros, digamos que 70 carros foi lavagem. Aí 30 carros, você fez 10 polimento, 10 higienização e 10 carros você fez um detalhamento completo, digamos assim. Pessoal, tenha certeza que esses 30 carros aqui, ela gerou muito mais lucro para a empresa do que os outros 70. Tá? Então o que você vai olhar nos números? Pô, estou lavando muito carro. Se eu estou lavando muito carro, automaticamente eu estou usando mais a minha equipe e está sobrando pouco tempo para eu fazer os outros serviços que são mais lucrativos. Então o que eu vou começar a fazer por aí? Pega a sua equipe de vendas, e comece a dar um treinamento de venda para eles. Porque eles estão vendendo errado. Que aí é uma outra coisa que eu costumo falar, que você tem que entender muito bem. Atender bem é uma coisa, vender bem é outra coisa totalmente diferente. Se um cliente chegar na minha empresa e ficar conversando comigo 40 minutos, e eu olho o carro dele, eu vejo que o carro dele está com plástico danificado, o interior está sujo, chuva ácida nos vidros, e eu vendi só uma lavagem simples para esse cliente, o que eu fiz? Eu atendi ele, posso ter atendido ele muito bem. Porque eu atendi ele, onde eu fiquei conversando com ele, uma conversa agradável, dei uma água, um lugar legal, com ar-condicionado, um sofá confortável para ele sentar, tudo ali, legal. Atendi ele muito bem. Porém, esses 40 minutos que ele ficou comigo, eu não transformei isso em vendas. Então eu vendi muito mal. Então vamos voltar lá para a sua equipe de vendas. Se você trabalhou com 100 carros na sua empresa de estética automotiva, tá? E desses 100 carros, 70 carros foram só lavagens, onde ele não aumentou o ticket médio, onde ele não conseguiu vender nenhum outro serviço, cada hora tem o seu custo também. Exatamente. O que acontece, pessoal? A sua equipe de venda está ruim. Você precisa qualificar a sua equipe de vendas. Aí vamos entrar em equipe de venda. Será que a sua equipe de vendas ela conhece o serviço de estética automotiva? Será que a sua equipe de vendas ela conhece realmente a quantidade de serviços que você pode oferecer na sua empresa? Será que a sua equipe de vendas ela está conversando com o cliente, ela está ouvindo com o cliente, ela está ouvindo, detectando as dores dos seus clientes? Então o que você precisa fazer? Pegar a sua equipe de venda, treinar a sua equipe de vendas, para quê? Para ela começar a aumentar o ticket médio. Beleza, pessoal? Então isso aí que eu estou falando é quando você anota os números da sua empresa, tá? E quando você trabalha com os números da sua empresa, que aí você vai começar a ter tudo. Você vai começar, cara, a ter número para tudo, aí você vai trabalhar com ele. Pô, eu tô com ticket médio muito baixo. Tô falando, vamos falar em ticket médio. Pô, eu tô com ticket médio por cliente muito baixo. O ticket médio daquele vendedor meu ali é muito baixo, porque ele não aumenta o ticket médio dele por cliente, ele vende muito pouco para cada cliente. Aí, às vezes a gente não dá atenção, porque para números, vamos falar assim, aquele númerozinho pequeno durante o dia. Digamos que você lave 10 carros todos os dias. Vamos dar um exemplo. E desses 10 carros que você lava todos os dias, digamos o quê? Que você, dos 10, apenas 5 carros, você consegue aumentar R$10 no ticket médio desses carros aí. Ou seja, você aumentou R$10 em apenas 5 carros.
Então, 10 vezes 5 vai dar R$ 50. Digamos que na sua empresa você trabalha de segunda a sexta. Então, são 5 dias. Então, vamos lá. 50 no dia vezes 5 dias na semana vai dar R$ 250. R$ 250 vezes 4 semanas no mês vai dar R$ 1.000. R$ 1.000 vezes 12 meses do ano vai dar 12.000. Quando a gente transforma isso aí, por exemplo, numa rota orbital, você consegue comprar no ano. Quantas rota orbital você consegue comprar no ano? Você consegue comprar quase 10 rota orbital no ano, que hoje a gente tem rota orbital no mercado aí por 1.300, 1.400, seja 1.500. Olha o investimento que você consegue fazer na sua empresa. Olha quanto que você aumenta o lucro da sua empresa. Chega no final do ano, dependendo da quantidade de funcionários que você tiver, o que você vai fazer? Você vai pagar o 13º dos seus funcionários. Tá? Então, pessoal, a gente não adianta simplesmente você anotar os números e você não trabalhar com os números. Mais importante até do que você anotar é você trabalhar com eles. Então, primeira coisa, tenha disciplina para anotar os números e tenha conhecimento para trabalhar com os números. Então, se você quer que a sua empresa passe a ser uma empresa lucrativa, comece a trabalhar com os números, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, que a gente às vezes foca muito na parte técnica da empresa, porque a gente tem aquela paixão por carro. Então, a gente tem aquela paixão por carro e o excesso da paixão que a gente tem, o amor que a gente tem por detalhar o carro, está matando a sua empresa. Tá? Até mesmo a paixão que você tem, ela faz com que você não se torne um especialista em estética automotiva. Até mesmo a paixão que você tem pelo carro, ela faz com que você não tenha uma empresa lucrativa. Aí, algumas pessoas até torcem o nariz comigo às vezes, porque eu costumo falar que o brasileiro, que às vezes aqui a gente tem o hábito de aprender o que a gente já sabe. Porque, pessoal, é muito legal você ir num curso, você ir em uma palestra, e o cara ele fica falando para você de polimento, e 70%, 80%, 90% do que o cara falou para você na palestra, você sabe, você vai sair de lá feliz. Você vai sair assim, nossa, o que o cara falou ali eu já sei, o que o cara falou é verdade, eu já faço aquilo ali, e você vai sair do curso feliz. Só que pensa uma coisa, Sócrates ele tinha uma frase que ele dizia assim, conheça-te a ti mesmo. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui eu sempre cito essa frase. Quando ele fala conheça-te a ti mesmo, é para você ter a noção exata, principalmente do que o que você não sabe. É você buscar conhecimento do que você não sabe. Entendeu? Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você olha para você, quanto mais você olha para a sua empresa, tá? Mais você tem que ter noção que você não tem um diferencial, do que o que você não sabe, o tipo de serviço que você não oferece para o seu cliente, que você não tem uma gestão adequada, que você não analisa os números da sua empresa, tá? Que a sua equipe de vendas é ruim, que você contratou mal. Não adianta você ficar reclamando do funcionário, não adianta você ficar reclamando da equipe. Uma das suas funções como dono de empresa é qualificar a sua equipe. Uma das funções de você como dono de empresa é contratar bem. Uma das funções da sua empresa é formar a sua equipe, você colocar o cara certo no lugar certo. Entendeu, pessoal? Então, se você quer ter uma empresa lucrativa, se você quer sair do zero a ser realmente um especialista em estética automotiva, tá? Acompanha nossas lives que nós vamos estar ajudando a você fazer isso, tá? Mas você tem que ter disciplina, você tem que sair da zona de conforto, tá? Você tem que olhar para você e falar, eu não sei fazer isso, tá? Buscar conhecimento todos os dias, tá? Fica com medo que o cliente falar que está caro. Pessoal, legal esse assunto que falou. Geralmente quando as pessoas, geralmente nos cursos, nas palestras que a gente dá, eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, quando você vai dar o preço para o seu cliente, qual que é o pensamento que você tem? Aí, né, Bruno? Veio aqui no nosso curso, né? Então, quando você vai dar o preço para o cliente, qual que é o pensamento que você tem? O que você pensa? Tá? Você fica com medo de dar o preço para ele?
Você fica com medo? Se você ficar com medo de dar o preço para ele, meu amigo, o cliente ele falar um A para você de desconto, você vai dar o desconto para ele. Por quê, pessoal? A grande maioria das pessoas que fazem a gestão, que são donos de uma empresa de estética automotiva, elas vêm de uma origem um pouco mais simples. E elas têm medo de dar preço de um valor que elas não poderiam pagar, até por uma questão de criação, a maneira como elas foram criadas. Entendeu? Então, pessoal, mais uma razão. Conheça até ti mesmo. Se você tem medo de dar preço, alguma coisa está de errado em você. Você precisa mudar isso. Porque não é você quem está pagando o serviço. Quem está pagando o serviço é o dono do carro. Então, o quanto você confia em você, o quanto você confia na qualidade do seu trabalho. Às vezes você conversa com as pessoas, o cara fala assim, mas o meu cliente ele acha que está caro o serviço. E você acha que o seu serviço é caro ou não? Mas o cliente ele não compra. Peraí, mas o cliente não compra porque você não vende? Ou porque o cliente que não compra? Ou você que tem medo? Entendeu? Você que tem medo de oferecer. Aí a gente tem que entender isso aqui. Se você tem medo de dar o preço para o seu cliente, como é que você vai aumentar o ticket médio? Quer ver como que funciona isso aqui? Digamos que eu chegue até a sua empresa e eu já chegue para você, já falando, cara, eu quero fazer uma vitrificação no meu carro, digamos assim. Cara, você aplicar um glass coat no carro, você fazer uma vitrificação, é um serviço que ele já tem um valor agregado um pouco alto, entendeu? O valor dele já é um pouco alto. Beleza, aí você já tem medo de dar o preço da vitrificação para o cliente. Pô, o cara, vou chegar aqui, eu vou falar para ele que é 1.600, 1.700, 2.000, beleza. Se você já está com medo de dar o preço para o cara, você vai ter coragem de oferecer, por exemplo, a esse cliente uma higienização no interior do carro dele? Que já vai para 2,5 por aí? Você não vai oferecer. Então o que você tem que entender, se você tem medo de passar o preço para o seu cliente, do seu serviço, o valor do seu serviço para o cliente, você não vai oferecer outros trabalhos para ele. Então, eu tenho certeza absoluta, se o cliente chega para você, se você tem medo de dar preço para o seu cliente, se você tem medo de falar um valor que você não pode pagar, eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando. Se você tem medo, quando o cliente chegar para você e falar que ele quer fazer uma vitrificação, você já não vai oferecer um serviço para ele. Porque você já vai ter medo de dar o quê? O valor da vitrificação. Se você tem medo de dar o valor da vitrificação, como é que você vai oferecer para o cliente uma limpeza de motor? Como é que você vai oferecer para o seu cliente uma limpeza do interior do carro dele? Como é que você quer que a sua empresa seja uma empresa lucrativa se você tem medo de dar o valor para o seu cliente? Entendeu? Então, quando nós falamos de estética automotiva, pessoal, de gestão de empresa de estética automotiva, tá? O maior problema está onde? O maior problema está nos donos da estética automotiva e não nos clientes, tá? Então, pessoal, Bruno, beleza, meu irmão? Então, as pessoas, elas não saem do zero para se tornar um especialista em estética automotiva por uma questão de estar na zona de conforto. As pessoas, elas não saem de uma empresa, digamos assim, que não gera um lucro legal, por uma empresa lucrativa, por quê? Porque ela tem medo, porque ela não corre atrás, porque ela não se especializa, porque ela não olha para ela mesma, entendeu? Então, pessoal, ao invés de vocês ficarem perdendo tempo, muitas vezes, muito tempo preocupado com o seu concorrente, tem gente que fica extremamente preocupado com o que o concorrente dele está fazendo. Cara, começa a analisar outros mercados, começa a analisar outras coisas. Pô, vai lá no shopping, chega lá no shopping, vai lá, entra lá dentro da Cacau Show, vai lá ver como que a pessoa te atende, tá? Não fica olhando, pessoal, não fica olhando pro cara que está junto com você, não fica olhando pro cara que está oferecendo o mesmo serviço que você, a gente tem que ser realista. Não fica olhando pro cara que ele oferece lavagem simples e lavagem sem cera e lavagem com cera, sabe por quê? Porque a empresa dele não é lucrativa e a sua empresa também não vai ser lucrativa. Então o que você precisa começar a entender? Olha para a sua empresa, começa a olhar para a sua empresa e fala assim, ó, o que tem na minha empresa, ou melhor, o que não tem na minha empresa, o que eu não ofereço na minha empresa, que faz com que o meu cliente vá comprar em outro lugar. Tá? Olha pro cara que tá lá, 10 degraus à sua frente. O que esse cara fez para chegar até lá que eu não estou fazendo?
Entendeu? Qual que é o diferencial desse cara? Por que a minha empresa, será que a minha empresa tem algum diferencial em relação às outras empresas? Se você não tem diferencial nenhum, tenha certeza que ninguém vai olhar a sua empresa como algo diferente, como algo legal de lá, tá? Então, se você está há 10 anos fazendo a mesma coisa, se você está há alguns anos fazendo a mesma coisa, esquece que você não vai ter resultado diferente. Tá? Então, se você chegou aqui, digamos, pessoal, você começou do zero, presta atenção nisso que eu vou falar, você começou do zero hoje, tá? Você começou do zero. Aí daqui 3 anos, você chegou num valor X. Você chegou, vamos dar um exemplo, você chegou do zero, daqui 3 anos você está tendo um lucro na sua empresa de 5 mil. Para você começar a ter um lucro de 10 mil, não é fazendo o que você fez para chegar até 5 mil, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, porque senão você não vai chegar nos 10 mil. Beleza, chegou nos 10 mil, fez algo diferente? Não, eu quero chegar nos 20 mil. O que você vai fazer para ter uma empresa lucrativa para você chegar nos 20 mil? Você tem que fazer algo diferente. Para você, chegou nos 20 mil, para você chegar nos 40 mil, o que você vai fazer diferente para você chegar nos 40 mil? Entendeu, pessoal? Então, se você quer algo diferente, você vai ter que estar sempre fazendo alguma coisa diferente. Você não vai ter resultado diferente fazendo sempre do mesmo jeito. Você tem que fazer coisas diferentes. Se você quer ter uma empresa lucrativa, se você quer sair do zero para ser um especialista em estética automotiva, não adianta você querer resultado profissional se você não é profissional. Não adianta você querer algo diferente se você não faz nada diferente. Você não vai chegar a lugar nenhum fazendo o que você está fazendo, na zona de conforto. Então, pessoal, para você ser um especialista em estética automotiva, para você ser um cara de nome na estética automotiva, para que a sua empresa seja uma empresa lucrativa, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que estudar, você tem que sair da zona de conforto. Primeiro lugar, pense diferente, não tenha pensamento. Às vezes tem gente que eu falei, tem cara que tem pensamento, ele pensa em não fracassar. Pô, eu vou pensar em não fracassar. Não, você tem que pensar em ter sucesso. É coisa totalmente diferente. Se você ficar só pensando, pô, esse mês eu vou pagar as contas, esse mês eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer X, esse mês eu consigo pagar minhas contas, tudo certinho, legal. Pessoal, isso aí você está pensando em não fracassar. Então eu tenho que pensar o seguinte, beleza, esse mês eu paguei a conta, o mês que vem eu vou fazer o que na minha empresa diferente? O mês que vem qual que vai ser, o que eu vou fazer diferente no mês que vem? Dia 30 do mês que vem eu tenho que ter X, eu tenho que ter batido tal meta. O objetivo da minha empresa é essa, a visão da minha empresa é essa. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar diferente. Você tem que ter pensamento de sucesso. Pessoal, para você ter uma empresa lucrativa, para de ter pensamento, para de pensar em não fracassar. Para você ter uma empresa lucrativa, para de pensar em não fracassar. Para você ser um especialista em estética automotiva, saia da sua zona de conforto. Beleza, pessoal? Então essa foi uma live que primeira live que nós fizemos aqui, exatamente, não pensar pequeno, essa foi uma primeira live que nós fizemos aqui, tá? Toda terça e toda quinta nós vamos estar fazendo umas lives. Só essa semana aqui eu tenho alguns compromissos, nós vamos fazer essa live terça e sexta-feira, as demais serão terça-feira e quinta-feira. Se você tiver dúvidas, se você quiser mandar algumas perguntas para mim, para eu ir respondendo, pessoal, pode mandar, nós vamos respondendo. Se você achou que essa live aqui é legal, que ajudou para você alguma coisa, ela vai ficar salva, tá? Manda para amigo de vocês, compartilhe isso aí para outras pessoas. Conhecimento guardado não tem valor nenhum, pessoal. Do mesmo jeito que eu estou tentando passar um pouco da minha experiência, do mesmo jeito que eu estou tentando passar para vocês como eu me tornei um especialista em estética automotiva, do mesmo jeito que eu estou passando para vocês como a minha empresa vem crescendo no decorrer desses 16 anos, passe isso para outras empresas, passe isso para os seus amigos. Beleza, pessoal? Então, sexta-feira, às 18 horas, eu aguardo você aqui nessa mesma live de sempre. Tá bom, pessoal? Abração, fica com Deus, obrigado. Quem tiver alguma dúvida, manda para mim que a gente vai trocando ideia. Ô, Kleber, tudo bem, meu irmão? Como é que você tá, cara? Desculpa, eu estava numa linha de raciocínio aqui, eu vi você fazendo alguns comentários. Meu irmão, muito obrigado por você estar com a gente aqui.
e sempre nós vamos estar levando alguns assuntos para vocês aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal. Kleber, Ricardo, pessoal, todo mundo que participou aí, muito obrigado, tá? Cara, o VIPcast já está funcionando, é isso aqui mesmo, cara. É isso aqui mesmo. Toda terça e quinta-feira vamos estar aqui às 18 horas. Só essa semana que vai ser na sexta-feira. Beleza, pessoal? Obrigado por estar com a gente aqui. Pessoal, vamos sair do zero, vamos se tornar um especialista em estética automotiva. Vamos fazer com que só a nossa empresa, mas as empresas dos nossos amigos, dos nossos companheiros, sejam empresas lucrativas também. Tá bom, pessoal? Abração, obrigado. Vamos estar com vocês aqui. Espero vocês sexta-feira às 18 horas aqui, que nós vamos estar falando alguma outra coisa relacionada à empresa de estética automotiva. Valeu, pessoal. Abraço, fica com Deus. Até sexta-feira às 18 horas.